vai falar sobre o capítulo 23º do Evangelho, deixa os mortos enterrarem seus próprios mortos. Antes da gente fazer a prece inicial, só 2 avisos. A gente começou a evangelização infantil no último sábado, às 9 horas da manhã, das 9 às 10h30. Aí foi muito bacana no sábado, foi muito legal. E a gente convida, quem quiser participar, todos convidados, as crianças, os jovens e os adultos, né, que vem acompanhando. A Cássio também vai fazer uma reunião, um estudo com os adultos. Então é muito bacana, muito gostoso, com todos os convidados que participarem com a gente. E na quinta-feira agora, nós vamos iniciar os estudos de novo. E a gente parava, né, desde o início da pandemia, ficou parado. Nós estamos retornando agora presencial. Então também são todos convidados, às 20 horas. Quem quiser participar é só que serão todos bem-vindos. Tá bom? Então, para a gente iniciar a noite de hoje, vamos agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso guia, que deixou os seus ensinamentos, os seus exemplos para que a gente siga, para que a gente busque, para melhorar as nossas vidas. Agradecemos então pela oportunidade de estarmos aqui para aprender um pouco mais com a mensagem da noite. Que a espiritualidade nos auxilie na compreensão do que nos vai ser passado hoje. E que nós possamos, unidos em pensamento, em sentimentos, ao plano maior, que nós possamos bem aproveitar as lições da noite e que possamos vibrar harmonia, paz e entendimento. Que Jesus nos abençoe e que nos auxilie, mas não pensar. Que assim seja. Andréia. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos prosseguir aí com as reflexões do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E a proposta que nós temos é justamente a compreensão deste capítulo, porque se trata de um capítulo que muita gente, né, se estranha, né? A moral estranha deixa aí meio... são passagens, né? São falas de Jesus que, se a gente seguir ao pé da letra, a gente acha estranho, né? Um espírito do gabarito de Jesus proferir essas palavras, tá? Mas assim, na visão espírita, nós temos uma compreensão um pouco melhor a respeito da proposta de Jesus, né, com relação aos seus discípulos, né, e a maneira como ele lidava com todas as oportunidades que ele tinha em ensinar, tá? Jesus não perdia nenhuma dessas oportunidades. Portanto, a noite de hoje está proposta neste contexto, tá bem? Bom, quando
esse trecho, né, do Evangelho, deixa os mortos enterrarem seus próprios mortos, isto é uma frase de Jesus, ele mesmo proferiu. E está em Lucas, capítulo 9, dos versículos 59 e 60, tá? Bom, vamos lá. Primeiro, né, vamos lembrando que há 15 dias atrás o Nilo iniciou esse capítulo, né, falando a respeito da moral, o que é a moral, né? A moral é a regra da boa conduta, portanto, a distinção entre o bem e o mal, de acordo com as leis de Deus que são imutáveis. Todos, de acordo com a nossa atual condição evolutiva, podemos distinguir o bem do mal. As condutas mudam de acordo com época, costumes e leis que regem o país em que vivemos. Por isso, muitas vezes se apresentam contra a lei divina. Ou seja, nem tudo o que nós fazemos aqui no planeta enquanto encarnados condiz com a regra divina, com as leis de Deus, tá? A exemplo, né, que nós temos aí bem recente, e nós compreendemos, sendo assim, contra a lei divina, a legalização do aborto, por exemplo, tá? É uma conduta que o homem está assimilando, né? Porém, nós sabemos que vai contra a lei divina, ok? Bom, então, e por que moral estranha, tá? Porque se refere, né, às parábolas de Jesus com temas que, quando interpretados ao pé da letra, de forma alguma condiz com a conduta moral do Cristo. Quer dizer, a forma como nós interpretamos alguns ditos de Jesus, e Kardec muito corretamente, muito sabiamente, né, ele coloca essas frases, né, esses ditos, neste capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vimos, né, há 15 dias com o Nilo a respeito da relação filial, né, entre a maneira como lidamos, né, abandonar pai e mãe, né, abandonar os filhos. Então, quer dizer, são coisas, né, que estão inseridas no Evangelho, foram ditas e questionadas por Jesus, porém a gente tem uma interpretação que ele se utiliza de certas chamadas de atenção, né, para aqueles que o escutavam ali. E a gente compreende o porquê, né, desse chamamento, tá? Deixai os mortos enterrar os seus próprios mortos. É essa reflexão que a gente vai fazer na noite de hoje, tá? Que é um dos temas, né, que Kardec coloca aí no capítulo 23. Bom, em Lucas capítulo 9, de 59 e 60, está o seguinte: Senhor, permite-me que vá em primeiro enterrar meu pai? E Jesus respondeu: deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Mas espera aí, e só essas duas frasezinhas parece que não tem sentido, né? Mas se a gente pegar outras, né, os versículos anteriores, a gente vai compreender que nesse trecho do Evangelho, Jesus está ali angariando aqueles discípulos que ele precisava que o seguisse, que aprendesse com ele, né, e que desse seguimento à sua tarefa, tá? A sua mensagem, a boa nova. Tudo bem? Então vamos lá. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: as raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse para outro homem: venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos.
mas você vai e anuncia o reino de Deus. Outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve o reino de Deus. Será que Jesus estava sendo tão radical assim, né, a ponto de não permitir, né, que aquele velasse seu pai, né, ou tivesse com a tua família, ou aquele ainda que fosse se despedir, né, da família para seguir a ele? Qual seria ali o motivo, né, que Jesus teve essa formação dessa palavra, né, dessa ordem, vamos dizer? Vamos lá, vamos compreender um pouquinho. Bom, a doutrina espírita nos deixa claro, né, que nós estamos tendo a questão da fé raciocinada. Então, quer dizer, nós temos a reflexão como base da doutrina, tá? Compreendendo o contexto das palavras de Jesus em Lucas, temos o convite do Cristo à prioridade de verificarmos a vida espiritual e não mais as coisas da matéria. É neste contexto que Jesus chama a atenção de seus discípulos quanto aos desafios que enfrentarão seguindo e empenhando a sua palavra. Eu vou comentar uma situação que eu vivenciei no sábado, tá? E as coisas acontecem assim, a gente sabe que o acaso não existe, né? A gente tem uma questão de conduta assim que, quando a gente começa a perceber todas essas situações que a gente vivencia no dia a dia, que muitas vezes é corriqueiramente, que talvez passasse despercebido, mas no sábado eu vivenciei uma situação que é lógico, né, que já estudando alguns dias para estar aqui hoje, me preparando tal para esse bate-papo, a certeza no sábado que eu tive com relação, me veio assim automaticamente na cabeça o tema, tá? Sábado, né, na sexta-feira à noite eu tive a notícia de que um tio meu havia falecido, tá? E que seria, né, o velório dele na manhã do sábado. E como fazer? Né, nós tínhamos a programação aqui da atividade, né, às 9 horas, tá aqui, o compromisso de estar, né, pegando algumas crianças, trazendo para o centro, né, são compromissos, são responsabilidades, tá? Acordei mais cedo, né, e virando a rua ali a Rua da Saudade ali do cemitério, né, me veio isso na cabeça. Eu vou até lá, eu vou velar o meu tio, tá? Mas eu sei que daqui a pouco eu tenho compromisso. Não vou poder ficar com a minha família até o final. Aí me veio isso, né? Assim, essa ideia. As coisas acontecem porque tem que acontecer, né? Os horários, as formas como a gente lida com isso, é o que é o nosso aprendizado, enquanto seres aqui encarnados, vivenciando qualquer tipo de experiência que a gente possa ter. Eu sei que eu fui ao velório com um sentimento, né, de tristeza, de pesar, né, por não mais ter a companhia física do meu tio, né, e abraçar o meu pai. Esse era a minha motivação maior, né, é consolar, é a experiência da gente estar junto ali. Porque é só velar um corpo? Não. É o abraço que a gente estende, né, é o olhar que a gente abraça os filhos, os irmãos, né, a esposa. Então, esse é o sentido que devemos, né, nos motivar. E é lógico que intenção, né, de bom
acompanhamento no plano espiritual daquele que desencarnou, tá? Então, quer dizer, isso, o que é que nos motiva hoje? O espírita não vai em velório? Claro que vai. E ainda mais, eu choro em velório, porque eu não posso ver ninguém chorar. Ah, mas você é espírita, você chora? Choro sim. Eu sou sensível a ver outras pessoas tristes. Como que a gente não toma, não frequenta o centro espírita, não se torna espírita, não estuda a doutrina para esfriar os nossos sentimentos, mas sim fortalecer os nossos laços e as nossas responsabilidades diante da nossa experiência aqui, né? Então essa foi uma vivência minha e que me fez pensar aí a respeito, né, me levou às palavras de Jesus na hora. No final da atividade eu até comentei com a Cássio, né? Mas isso foi uma coisa assim que me chamou a atenção. Aconteceu, mas olha só, segunda-feira eu estou aqui falando na mesma situação. Então quer dizer, são coisas que são formas que a gente tem e nos chama aí a atenção com relação ao que Jesus queria falar para aqueles homens ali, chamando a atenção deles de que eles têm sim, né, a família, eles têm sim o afeto, né, por aquele que desencarnou, porém o que vem da responsabilidade que ele estaria assumindo ali é muito maior. Ou seja, é a nossa experiência, né, enquanto seres espirituais. Tá? Nós estamos aqui vivenciando uma experiência carnal, mas nós somos seres, né, em progresso e a nossa vida verdadeira é no plano espiritual. Aqui é que nós estamos em exercício, tá? A aula maior, talvez, né, ou a prova maior seja aqui, mas lá é onde a gente realmente consegue se olhar e todos, né, nos olham também como somos realmente, né, sem essa casca que muitas vezes a gente deixa aí, né, nos dissimular, tá? Então, o que seja, né, Jesus, ele disse àquele que queria segui-lo: as raposas têm onde dormir, os pássaros também, onde se aninham, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Ou seja, a jornada não vai ser fácil. Ele já avisou. Todos aqueles que estivessem dispostos a segui-lo, né, o seguiria da mesma forma que ele se propôs e aprenderia com ele. Você está disposto a isso? Ele deixou claro. Deixar de ir velar o seu pai para seguir-me, olha o que você vai fazer daqui para frente. Você vai aprender coisas da vida, do espírito, da vida espiritual. Então abandona o apego físico. É mais ou menos isso que Jesus quis dizer ali. Rapaz, deixa de lado as coisas materiais. Vamos nos centralizar, né, nas coisas do espírito. Porque é essa a proposta que ele teve. E no final também, né, aqueles que queriam se despedir da família, a mesma coisa. Olha os laços, presta atenção. Você tem os laços, você tem o direito de ir até lá, né? Mas Jesus ele é muito incisivo. Cuidado com o apego, mais uma vez, tá? Ou seja, todos foram avisados. Todos que iniciaram a jornada com Jesus sabiam o que seria. Talvez até, né, tivessem aí pela frente muitas tarefas a mais a compreenderem, né? E assim foi.
nós sabemos que os 12 que o seguiram, tudo aconteceu como foi proposto por Jesus, tá? Bom, e nisso, né, tem uma reflexão também que Kardec nos coloca na Viagem Espírita em 1862. Com relação a essa passagem que Jesus deixa claro, né, para aqueles discípulos, o que seria a prioridade deles a partir daquele momento que aceitassem segui-lo, Kardec também se coloca e coloca a sua posição diante da doutrina espírita, tá? Vamos ver o que Kardec coloca ali? Dependeria de mim abrir as portas da alta sociedade, porém nunca fui bater nelas. Nunca fui nelas bater. Isso exigiria um tempo que prefiro empregar mais utilmente. Coloco em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, tê-lo talvez no limiar do crime. Não vale mais isso do que os lambris dourados? Guardo milhares de cartas que para mim mais valem do que todas as honrarias da terra, e que olho como verdadeiros títulos de nobreza. Assim, pois, não vos espanteis se deixo partir aqueles que me dão as costas. Ou seja, Kardec aqui coloca justamente a compreensão que ele teve da divulgação da doutrina espírita. A missão que ele teve não era se envaidecer de ter todas aquelas informações que condiziam com toda a codificação da doutrina. Ele podia ter se vangloriado de receber tudo aquilo? Seria essa a proposta de Kardec? Muito pelo contrário. O principal ali, a prioridade da mensagem que Kardec recebeu da alta espiritualidade é justamente o consolo, o amor de Jesus. É fortalecer a função que a doutrina espírita tem, que é de dar a força àquele que necessita, e não se envaidecer nas altas rodas da sociedade. Não era esse o objetivo. Kardec não fez isso. Ele poderia ter feito, como ele mesmo colocou. Foi-lhe aberto várias portas para isso, mas em momento algum ele se desviou do seu objetivo, tá? Ou seja, o que Jesus disse há 2000 anos para aqueles que o estavam iniciando, né, na jornada, que era para observar a prioridade da sua ação, dali para frente. O mesmo Kardec fez também, ele observou a prioridade que aquelas mensagens espirituais que ele recebeu, toda essa informação que nós temos hoje, a condição de compreender a moral estranha, né, trazida por ele mesmo, Kardec, através dessas palavras de Jesus, é justamente isso. É esse o objetivo. Ou seja, mais uma vez até reforça, né, a palavra de Jesus. Tudo que a gente se propor a fazer, nós devemos fazer bem feito. Porque senão, de que adianta se esforçar? Do que adianta tanto estudo? Se tivéssemos apenas uma única encarnação, a única vida, essa aqui, do que adiantaria estudarmos tanto? Para ficarmos depois na eternidade no plano espiritual? E o objetivo disso? É justamente essa questão.
Nós precisamos dar prioridade. De que forma, né, que nós estamos verificando essa questão até mesmo do luto, né? A questão das honrarias fúnebres que a gente tem, que é uma coisa tão simples aí que Jesus citou para um deles, né? Vamos verificar o que a gente tira disso, dessa mensagem. Deixai os mortos enterrar seus mortos. O sentido é profundamente de ordem espiritual. Tá? Jesus coloca essa questão que é a prioridade. A prioridade de verificar que nós somos seres espirituais e a vida principal é a vida espiritual. Tá? O que está morto é o envoltório material que reveste nosso espírito que jamais morre. Então, muitas vezes, né, e isso é de ordem nossa, cultural, né, nós temos a finalidade, né, dos velórios, das honrarias fúnebres que a gente vivencia, é justamente essa, é de se despedir, né? Nós vivenciamos isso na nossa cultura. Mas algumas culturas já no planeta já não fazem mais esse tipo de coisa. Esse tipo de ritual, né? Porque se compreende de uma forma diferente. Então é questão de cultura, tá? O tempo gasto em honrarias fúnebres é o mesmo tempo ocupado em atenção e dedicação ao morto em vida? Quantas vezes a gente disse o quanto essa pessoa faria falta pra gente antes do desencarne, tá? Quantas vezes em vida nós fizemos uma visita, nós participamos da vida dessa pessoa? Isso é um chamado que a gente tem, porque a nossa companhia é importante. É difícil estar presente fisicamente? Olha a tecnologia que nós temos hoje, que nos aproxima com uma mensagem, todos os dias um bom dia, uma boa noite. Muitas vezes nem isso nós nos dedicamos às pessoas. E pessoas que na hora da despedida a gente vai sentir falta. A gente vê o quanto nós falhamos com elas. Eu devia ter feito mais. Eu devia ter dito aquilo. Eu não tive tempo. Tivemos todo o tempo do mundo para isso. Tá? É só uma reflexãozinha. Jesus nos leva a refletir sobre nosso apego à matéria. É outro lance também que a gente precisa resolver. É outra questão que nós precisamos desenvolver essa análise nossa, né? Quanto nós estamos mais apegados à vida física do que à conduta espiritual nossa. Conduta espiritual, quero dizer, com os nossos aprendizados morais, o nosso desenvolvimento, para que a gente consiga se colocar numa evolução melhor, termos uma evolução melhor. Tá? E a advertência de Jesus que não há morto algum, e sim uma nova vida que se refaz. Ele seguiu. Você vai querer enterrar o teu pai para quê? Ele já está em outra. Ele já está seguindo a vida dele. É lógico que Jesus sabia disso, né? E muitos deles não tiveram a mesma compreensão naquele momento.
Por isso é que alguns trechos do Evangelho parecem assim desconectados da condução moral de Jesus. Mas não, era uma frasezinha Jesus usava de oportunidade para ensinar. Ele não perdeu tempo algum. Ele teve 3 anos e poucos, né, de messianato. Mas nesses 3 anos e poucos, só o que a gente tem é o que está ali, que a gente consegue ter acesso, né, com relação ao que os evangelistas trouxeram para a gente. Mas eu imagino ainda que qualquer coisa que Jesus ainda trouxe ali entre eles e que não foi dito para a gente, ainda tem muita coisa para a gente aprender. Muito. Nessa condição de evolução espiritual da nossa condição enquanto seres em evolução, tá? Então, eu vou deixar algumas reflexões para a gente ter aí. Bom, enquanto espírita, compreendo a mensagem cristã e procuro vivenciá-la no meu dia a dia. Nós sabemos que o espiritismo não é novidade, né? Salvo a parte mediúnica que foi esclarecida, né? E a questão da reencarnação também. Mas o pilar evangélico cristão é muito mais forte e é o que conduz o espiritismo. O resto é efeito. Tá? A condição de mediunidade e reencarnação é importante a gente compreender, mas não é isso que vai levar a gente a evoluir. A evolução, ela precisa ser moral. É compreender a mensagem cristã de há 2000 anos atrás, que é a verdadeira boa nova, né? Isso é novidade. A novidade já está há 2000 anos aqui para gente. E ainda não compreendemos de todo. Ainda patinamos em algumas frases, né, em algumas colocações, em algumas traduções do Evangelho. É por isso que temos tantos, né, confrades espíritas, né, que estudam e colocam várias versões, porque cada um tem a sua compreensão. Mas se nós tivermos o estudo doutrinário, né, com a compreensão cristã, aí sim a gente vai poder compreender todo o resto da nossa vida ao redor, tá? Inclusive os efeitos, né, disso. Estamos ao menos nos esforçando para compreender, porque compreender tudo é impossível. Numa encarnação só, o Espiritismo tem quantos anos? 150, né? 150 e pouquinho. Ou seja, é criança ainda. E olha quanto tem para nos ensinar. A mensagem cristã há 2000 anos está aí e ainda não compreendemos de todo. Ou seja, esgotar Jesus e Kardec, por agora, jamais. Jamais. Vai várias encarnações aí. Talvez essa seja a nossa primeira encarnação em contato com a doutrina espírita. Provavelmente é, né? Salvo que nós estamos numa idade assim. Eu sou jovem, tá? Mas assim, salvo que nós já estamos, né, numa, vamos dizer, na metade de um século, mais ou menos. Nós temos aí a condição de nos colocarmos como sendo o primeiro contato com a doutrina espírita. Tá?
Se não estivéssemos lá atrás, né? Lá na França, talvez, né? Mas é isso. A mensagem, né, que Kardec coloca no capítulo 23 com relação ao deixar os mortos enterrar os seus mortos, ele chama a atenção é justamente isso. É para a prioridade que ele queria dar àqueles que iriam começar com ele essa jornada. A coisa não vai ser fácil. Rapaz, você vai me seguir? Então o negócio é assim. Não dá para ser diferente. E ele explicou. Quando a gente começa os estudos na casa espírita, muita gente abandona, sabia? Porque começa a observar, né, que é pesado. Porque a doutrina espírita chama atenção para quem? Para o outro? Para cada um de nós. É formação de consciência. Não é o que o outro está fazendo ou olhar, né, a condição do outro na sua evolução. A responsabilidade é particular e intransferível. E mais ainda, hein? Quando nós geramos outros seres sob nossa responsabilidade, como pais, então nós temos responsabilidade dupla, tá? E aí, né, vem justamente o final que Kardec coloca. É o Espírito da Verdade que fala, na verdade, essa mensagem. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Era essa a mensagem da noite. Bem?